Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio. A gente vai mostrar nessa edição como foi o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid no Senado. Vamos falar também de mais uma vacina que pode ser autorizada no Brasil e das tensões em Gaza. Aliás, esse é exatamente o nosso primeiro assunto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu ontem com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para discutir esse conflito e, pelo menos, tentar reduzir as tensões no Oriente Médio. A informação foi confirmada pela Casa Branca, que divulgou um comunicado sobre a quarta conversa entre os dois líderes desde o início da crise atual no Oriente Médio. Segundo o texto, o democrata expressou ao primeiro-ministro que espera uma significativa desescalada para encaminhar um cessar-fogo. Após uma nova noite de violência, os ataques aéreos israelenses sobre a faixa de Gaza se intensificaram. Israel diz que aguarda o momento certo para encerrar a ofensiva contra o enclave palestino. Desde o início do conflito, a Casa Branca optou por uma gestão diplomática discreta, mas muitas vozes se levantam dentro do Partido Democrata por uma posição mais firme com Netanyahu. São 11 dias de conflitos. Depois de 8 horas sem ataques, ontem um prédio foi atingido por ataques na faixa de Gaza, nesses conflitos que já deixaram mais de 230 mortos. A gente fala agora também de uma outra tensão entre nações, entre os Estados Unidos e a Rússia. Ontem, pela primeira vez, representantes desses dois países se reuniram para tentar acalmar o clima entre Rússia e Estados Unidos na primeira reunião desde a posse de Joe Biden. Em uma reunião na Islândia, à margem do Conselho Ártico, Antony Blinken e Sergei Lavrov disseram estar dispostos a cooperar, embora tenham feito alertas que refletem o abismo existente entre os dois países. O encontro foi o primeiro passo para uma provável cúpula entre os presidentes Biden e Vladimir Putin. Como o presidente Biden compartilhou com o presidente Putin, buscamos uma relação previsível e estável com a Rússia. Achamos que isso é bom para o nosso povo, para o povo russo e, de fato, para o mundo. Estaremos prontos para superar os escombros que sobraram das administrações anteriores dos Estados Unidos, quando se trata do funcionamento das missões diplomáticas americanas na Rússia e russas nos Estados Unidos. Apesar do tom conciliador, o chefe da diplomacia americana fez um alerta durante o encontro. Também não é segredo que temos nossas diferenças, e quando se trata dessas diferenças, como o presidente Biden também compartilhou com o presidente Putin, se a Rússia agir agressivamente contra nós, nossos parceiros, nossos aliados, responderemos. Durante a reunião, Blinken expressou a sua profunda preocupação com o envio de tropas russas à Ucrânia, com a saúde do opositor russo Alexei Navalny e com a repressão às organizações da oposição. Moscou e Washington indicaram que uma cúpula entre Joe Biden e Vladimir Putin pode ser realizada em breve, mas a data e o local ainda não foram oficialmente definidos. Estima-se que aconteça em junho, quando ocorre a cúpula do G7 e a reunião dos líderes da OTAN, que deve mostrar uma frente unida anti-Moscou. O metrô de São Paulo está funcionando normalmente hoje, depois de um dia de paralisação da categoria. Os metroviários decidiram em assembleia retomar os trabalhos hoje, depois de aceitarem uma proposta do Tribunal Regional do Trabalho de reajuste de 7% nos salários e no Vale Alimentação. Essa proposta não foi aceita ainda pelo metrô, por isso a categoria continua em estado de greve, mas o metrô está funcionando normalmente hoje em São Paulo, depois de um dia de paralisação. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, volta a depor hoje na CPI da Covid no Senado. Ontem ele começou a responder às perguntas dos senadores sobre a vacina da Pfizer, sobre a cloroquina, sobre o oxigênio em Manaus, mas o depoimento foi interrompido. Ele teria passado mal no intervalo, mas Pazuello afirma que isso não aconteceu. Mesmo com a possibilidade de permanecer em silêncio, Eduardo Pazuello respondeu às perguntas dos senadores e assumiu para si toda a responsabilidade das ações de saúde pública ligadas ao enfrentamento da pandemia e defendeu que o Ministério da Saúde tem autonomia para a elaboração de políticas e estratégias.
Questionado sobre possíveis falhas na estratégia de testagem dos brasileiros e o possível desperdício de exames doados pela Organização Mundial da Saúde ao Brasil, o ministro disse que os testes não venceram sem uso. Segundo o IBGE, cerca de 13% da população brasileira fez algum teste de Covid-19 até o fim do ano passado. Sobre a negociação com a Pfizer e a possível falta de resposta à carta enviada pela farmacêutica ao governo federal, Eduardo Pazuello negou que houve atraso na conversa. O ex-ministro disse que tem provas de que houve diálogo a partir de agosto, antes do envio da carta, datada de 12 de setembro. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. Toda hora, pô. Não, de agosto a setembro... De agosto a setembro. Eu tenho todas as comunicações com a Pfizer. O presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta, nem a favor nem contra. Vou dizer para o senhor de novo. Então, A resposta à Pfizer... Ele mentiu para... A resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do BOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. O senhor tem isso documentado, ministro? Claro que sim. Sobre a crise no Amazonas, Pazuello disse que o Ministério da Saúde se antecipou aos fatos, levou servidores do Ministério ao Estado e deslocou o trabalho do gabinete para dar apoio in loco. Disse ainda que a crise sanitária do Estado fez com que o governo montasse uma das maiores operações logísticas de emergência já realizada na história do Brasil. Com relação à situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Agora, ministro, se nós tivéssemos sabido antes, poderíamos ter agido antes. Houve bate-boca quando o senador Carlos Reis falou dos valores destinados ao governo do Amazonas para combater a pandemia, e a sessão foi suspensa. Você está mentindo. Não estou mentindo, aqui está o valor. Você está mentindo, não, eu não estou mentindo, aqui está o valor Você é liberado. mentiroso, rapaz. Não, senhor, Pela ordem. não pode mentir. Mentiroso. Aqui está o valor Não liberado, é verdade isso que você liberado fala. para o governo do Isso é Estado. uma mentira Não, senhor. multiplicada para virar Não, senhor, verdade. eu vou lhe mostrar o valor. Pela ordem, Vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Já no fim da tarde, durante o intervalo da CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria passado mal. O senador Otto Alencar, que é médico, disse que atendeu o ex-ministro em um ambiente reservado e que ele tinha condições de continuar o depoimento. Mas a sessão foi suspensa pelo presidente Omar Aziz. 23 senadores ainda estavam inscritos para falar. A continuação do depoimento de Pazuello foi marcada para esta quinta-feira, às 9h30 da manhã. Senadores governistas defendem que o trabalho da CPI da pandemia se dedique mais ao rastreamento do dinheiro público e à investigação de possíveis desvios de recursos federais nos estados e municípios. Que a gente possa, a partir de agora, finalmente, conseguir alternar, pelo menos, né, um depoente do governo federal, porque tem que continuar as investigações, e um depoente relativo aos bilhões de reais para a gente buscar rastrear de estados e municípios que até agora essa CPI deliberadamente não quer saber do rastreamento da corrupção desse dinheiro de verbas federais que foram para estados e municípios. Ainda falando do Congresso, ontem a Câmara dos Deputados aprovou um parecer que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O presidente Jair Bolsonaro levou pessoalmente a sua proposta para privatizar a empresa no começo de maio. A medida, que está sendo debatida há pelo menos 4 anos, começou a sair do papel. A Eletrobras é a maior companhia do setor no país, com capacidade de geração de 1/3 da energia elétrica consumida pelos brasileiros. Pela proposta da medida provisória, as ações da Eletrobras serão oferecidas ao mercado com uma condição: ninguém poderá ter mais do que 10% do capital da empresa. Além disso, o governo terá a chamada ação de ouro, que tem o poder de veto em determinadas situações.
A Eletrobras é o que se chama de empresa-mãe, responsável por várias subsidiárias. Por questões estratégicas, 2 delas deverão ser abrigadas em uma nova empresa a ser criada com a Eletronuclear, que é responsável pelas 2 usinas nucleares e está preparando o reinício das obras de Angra 3, e a Eletrobras, que em nome do governo brasileiro é dona de metade do capital da hidrelétrica de Itaipu, que fornece metade da energia elétrica. A votação vai continuar. Ontem a Polícia Federal cumpriu mandados de busca em uma investigação sobre a exportação de madeira ilegal. Um dos alvos dessa operação era o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente do IBAMA foi afastado a pedido do ministro do STF. A casa de Salles, na região central de São Paulo, o imóvel funcional do ministro em Brasília e um gabinete da pasta no Pará estão entre os endereços visitados pelos agentes da Polícia Federal. A Justiça determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles. A Procuradoria-Geral da República informou que não foi notificada para se manifestar sobre essa medida. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, classificou a operação como desnecessária e exagerada. Desnecessária porque os investigados estariam à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa quinta-feira em todo o Brasil. A circulação de ventos vai deixar o tempo instável em áreas do oeste do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Há risco para pancadas de chuva a qualquer hora com até forte intensidade. Apesar de diminuir o volume de chuva, as instabilidades continuam em algumas áreas do norte e nordeste do país. Há risco de temporais em Roraima e no Amapá. Entre o norte do Amazonas, Belém e o extremo norte do Maranhão, as pancadas podem vir com até forte intensidade. Na costa leste do Nordeste, o tempo fica instável entre Aracaju e Maceió, com pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas do litoral do Nordeste, chuva rápida e passageira. O tempo seco persiste nas demais áreas do Brasil nesta quinta-feira. O amanhecer pode ser frio no centro-oeste, sul e sudeste do país, mas o sol aparece e à tarde a temperatura sobe. Não há previsão de chuva por toda a região sudeste, incluindo as 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte. O tempo seco também persiste por todo o centro-oeste e nos estados do Paraná e Santa Catarina. Nestas áreas não chove. Por causa da circulação de ventos, o mar fica agitado no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nas áreas de Serra Catarinense, no extremo sul do Paraná, há possibilidade de geada nesta quinta. O tempo continua firme e sem chuva por todo o estado da Bahia, sul de Rondônia e centro-sul do Tocantins. O amanhecer ainda vai ser gelado em Curitiba nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 9 graus. Faz 13 graus em São Paulo, 24 em São Luís e 23 em Manaus. A máxima chega aos 27 graus em São Paulo. Faz 31 em São Luís, 33 em Porto Velho e 34 em Cuiabá. A Caixa Econômica paga a segunda parcela do auxílio emergencial hoje para 2 grupos. Para quem está fora do Bolsa Família e nasceu no mês de abril, já vai ter o dinheiro depositado na conta digital, e também quem está no Bolsa Família e tem um número de identificação social, o NIS, terminado em 3. Vamos atualizar agora os dados da Covid no mundo inteiro, os dados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. O mundo já tem 164 milhões e 900 mil casos, quase 165 milhões de casos confirmados de Covid até o momento. A doença provocou, desde o início da pandemia, 3 milhões e 400 mil mortes no mundo todo. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil e vamos falar também de uma vacina que pode ser autorizada. O laboratório que produz essa vacina pediu a autorização da Anvisa para o uso emergencial no Brasil. A gente volta já. Confederação Brasileira de Vôlei, dirigentes da entidade e um ex-prefeito são alvos de uma operação que está sendo feita nesse momento no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público que apura fraudes milionárias em
impostos. Essa operação recebeu o nome de Desmico e cerca de 1.000 empresas fantasmas teriam se beneficiado de um esquema criminoso. Ao longo da programação, a gente vai atualizando informações sobre essa operação. Vamos atualizar agora os dados da Covid-19 no Brasil. O país passou da marca de 441 mil mortes pela doença. O Brasil somou mais 2.641 mortes por Covid. Com isso, o total vai a 441.691 vítimas da doença. Em 24 horas, também foram confirmados mais 79.219 casos de contaminação pelo coronavírus. Agora, já são mais de 15.812.000 casos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em uma semana no país é de 1.951 vítimas. O número segue abaixo de 2.000 óbitos pelo 9º dia seguido. Já a média de novos casos está em 64.665 confirmações diárias, o que indica tendência de estabilidade. E na variação da Covid por regiões, agora 2 estados apresentaram tendência de alta nas mortes, Amazonas e Piauí. 11 estados estão em estabilidade, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. E 14 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. O Brasil ultrapassou a marca de 60 milhões de doses aplicadas das 3 vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 40 milhões e 435 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina, o que equivale a 19,10% da população. E mais de 19 milhões e 900 mil brasileiros, quase 20 milhões, já receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 665 mil doses das vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente no ranking são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. E o laboratório chinês CanSino Biologics entrou com um pedido de autorização na Anvisa para aprovação de mais uma vacina contra a Covid. O imunizante, que leva o nome de Convidécia, já está sendo aplicado na China em apenas uma dose. Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, confirmou que recebeu a solicitação para autorização experimental. O requerimento foi endereçado pela empresa Belker Farmacêutica, representando a CanSino Biologics. Caso o imunizante seja aprovado na inspeção, a Anvisa apresentará uma decisão sobre a liberação da vacina em um prazo de 7 dias úteis. O novo imunizante é produzido a partir de um adenovírus humano não replicante e foi produzido em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China. A Justiça do Rio de Janeiro decretou falência das mineradoras MMX e MMX Corumbá. Com a decisão, o empresário Ike Batista poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por eventuais irregularidades nas empresas. Depois dessa decisão, as ações caíram 30% na Bolsa de Valores de São Paulo e a partir de hoje elas não serão mais negociadas. Ike Batista informou que vai recorrer dessa decisão. A primeira parcela do 13º começará a ser paga no próximo dia 25. Os depósitos seguem até 8 de junho. A segunda parcela será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas vão variar de acordo com o último número do benefício. Pela primeira vez em mais de 3 meses, o Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, caiu a menos de 40 mil dólares. Esse valor equivale a 212 mil reais. No início da tarde, em Pequim, madrugada do Brasil, a principal criptomoeda do mundo era negociada a pouco mais de 39 mil dólares, uma queda de mais de 8%, enquanto pela manhã valia cerca de 43 mil dólares. A China foi, durante algum tempo, um dos baluartes do Bitcoin, mas em 2019 deu uma guinada radical e declarou os pagamentos com criptomoedas ilegais no país, sob a acusação de que serviam a atividades criminosas. O país temia o risco especulativo que as criptomoedas poderiam representar para o sistema financeiro e a estabilidade social.
Impulsionado pelo interesse de investidores cada vez mais sérios como bancos de Wall Street e gigantes do Vale do Silício, o mercado de criptomoedas cresceu para mais de 2,5 trilhões de dólares em meados de 2020. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, demonstrou otimismo com relação à vacinação de atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. O maior evento esportivo do mundo deveria ter ocorrido no ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. Neste momento, cerca de 75% das pessoas que vão ocupar a Vila Olímpica já estão vacinadas ou garantem que vão ser imunizadas a tempo para as Olimpíadas. Temos boas razões para acreditar que esse número ficará bem acima de 80% para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Bach também indicou que o COI deseja incorporar profissionais de saúde adicionais aos Jogos que começam em 23 de julho. A iniciativa segue a polêmica sobre a possibilidade de o evento representar uma pressão adicional sobre o sistema sanitário do Japão. De acordo com pesquisas, há apenas 10 semanas do início das Olimpíadas, a maioria dos japoneses defende o adiamento ou cancelamento do evento. O país oriental enfrenta uma nova onda de contágios de Covid-19 e a campanha de vacinação é muito criticada pela lentidão. É só a Olimpíada que está em risco e sob protestos. Manifestantes protestaram ontem em frente à sede da Confederação Colombiana de Futebol. O grupo pediu o cancelamento da Copa América, que começa em junho. A tensão social que envolve a Colômbia atingiu nesta quarta-feira o futebol, após a Conmebol anunciar que a Copa América poderia ser realizada somente na Argentina. Até o momento, a previsão é de que o torneio entre seleções seja disputado nos dois países. Na tarde desta quarta-feira, dezenas de torcedores se reuniram em frente à Confederação Colombiana de Futebol e contestaram a realização dos jogos com o discurso de que o país está instável politicamente e que há grandes riscos de contaminação pela Covid-19. Os manifestantes também entoaram gritos contra o presidente Iván Duque, pedindo o fim da repressão policial e das decisões políticas controversas do governo colombiano. Agora falando de futebol, com a bola rolando mesmo, pela Copa Libertadores da América, no Maracanã, o Flamengo empatou em 2-2 com a LDU. A equipe carioca teve um a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, chegou a tomar uma virada. Apesar de tudo, empatou no final da partida e garantiu o ponto que precisava para se classificar para o mata-mata da competição. Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Atlético Mineiro foi ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño. E o técnico Cuca escalou um time misto por causa da sequência de jogos que o clube vem enfrentando. E mesmo assim, o Galo venceu os paraguaios com um gol de Queno. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Melgar por 1-0 na Arena da Baixada. Com essa vitória, o Atlético foi a 12 pontos, assumiu a liderança do grupo, enquanto o Melgar ficou com 9 pontos na segunda colocação. Aí, com esse resultado, o Furacão precisa apenas de um ponto, um empate, para garantir a vaga na próxima fase da competição. Essa edição fica por aqui às 10 da manhã, no horário de Brasília. Você confere outras informações e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.